Fala galera do Vai Cair na Prova, beleza? Aqui com vocês, professor Carlos, trabalhando a melhor, a maior, a mãe de todas as disciplinas das ciências, a física, a matéria mais amada. Professor, não ama, é porque você ainda não conheceu ela bem. Quando conhecer ela bem, não tem como não amar, é um bebê, praticamente. Então bora lá, galera, vamos trabalhar hoje a melhor disciplina de todas, galera. Sossegado? Então bora lá. Vocês já estão provavelmente vendo minha tela aí. Então vamos começar aqui, galera. Vamos apresentar a aula aqui para vocês em instantes, aguardando a lentidão do processo. Então bora lá, galera. Slide já na tela. Vamos focar. Pega aí teu papel, pega a tua anotação, debulha de anotar e vamos junto, galera. Veja se acertou as questões e vamos prosperar junto. Então a aula de hoje é a aula 3, galera. A aula de Física B, aula 3 é Termologia e Dilatação Volumétrica. O professor sou eu, Carlos Bortolazza, com vocês para destruir mais um conteúdo e não ficar sombra de dúvidas aqui. Então bora lá, galera. Número 1. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. Então, diante que o aumento é de 0,6%, professor, referente a quê? Referente ao volume inicial. E a temperatura varia de 200 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus Celsius vale. Então, beleza, galera. Os dados da questão são variação de temperatura 200 graus Celsius e o ΔV diz que variou 0,6% do volume inicial. Então, se 100% equivale ao volume inicial, 0,6% de 100 equivale a quanto? Efetuando a conta aqui, fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes x vezes V0 é igual a 0,6 vezes V0, isola o x e passa dividindo, corta o V0 com V0, 0,6 divididos por 100, 0,006. Então, a variação de volume corresponde a 0,006 de quanto tinha no volume inicial. O professor, tá gostosinho, tá fácil. Tá fácil, então bora lá. Esse era o grande detalhe da questão, galera. Tocando agora para frente. Presta atenção ali, dilatação linear, galera. A gente tá falando de volume, mas ele está mencionando que o coeficiente de dilatação linear. Bom, professor, eu vi com o Ganso lá, tenho certeza que ele viu isso com vocês, que a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Pô, melzinho na chupeta, então, aplicando na relação de volume, eu vou saber que é 3 vezes o alfa. O gama é 3 vezes o alfa, galera. Então, no lugar do ΔV, a gente vai pôr o que a gente conhece, 0,006 vezes o volume inicial. Repete ali o volume inicial, vezes 3 vezes alfa, ou 3 vai porque é dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. Toma cuidado, por isso que multiplica por 3. Vezes o 200. Agora só uma matemáticazinha. Repete ali a primeira parte. 3 vezes 200, 600. Passa os 600 e o V0 dividindo, você vai ter que o alfa equivale a 0,00001 graus Celsius na menos 1, e você vai falar, professor, nenhuma alternativa está assim, está todos em potência, como é que eu faço agora? Lembra do macetinho, galera? Jogou pro lado esquerdo, pro lado do coração, fica positivo. Se eu jogo a vírgula pro lado esquerdo, é positivo. Se eu jogo a vírgula para o lado direito, fica negativo. Então vamos jogar a vírgula até ela chegar no 1. Então ela vai andar uma casa, 2 casas, 3, 4, 5 casas. O professor andou para o lado direito, não andou? Andou. Então é menos 5. Pô, professor, faça a dica. Então lembra, galera, andou para o lado esquerdo, que é o lado do coração, positivo. Andou para o lado direito, que não é do coração, negativo. Então, a alternativa que está para vocês é a letra A de amor, I love you. Maravilha, galera. Então, número 1 está morta. Vamos para a questãozinha número 3, que diz o seguinte. O coeficiente de dilatação dos metais é da ordem de 10 elevado a menos 5 graus Celsius na menos 1. Uma chapa metálica tem um orifício circular
A chapa é aquecida de 25 para 50 como consequência do aquecimento do diâmetro do orifício. Galera, essa questão não era para estar aqui não, galera. Questãozinha da aula 2, galera. Lembra, falando do orifício? Professor, então eu não vou fazer. Vai fazer sim, galera. Aluno vai cair na prova, tá preparado para tudo, galera. Então olhou ali, melzinho na chupeta, professor, tá no lugar errado. Vou chorar? Não vai. Vai resolver, sem reclamar. Então olha lá. O coeficiente de dilatação dos metais, ele te dá ali o alfa, é 10 elevado a menos 5. Fala que é uma chapa metálica que tem um buraco. Lembra, galera? Se aquece o buraco, ele aumenta. Professor, se resfria o buraco, ele diminui. Então, para aumentar, tem que aquecer o buraco. Tem que aquecer o buraco. Sempre aqueça o buraco se você quer aumentar ele. Ah, professor, entendi. Então, preste atenção, toma cuidado. Aí, professor, pensei besteira. Todo mundo pensa. Então, bora lá, galera. Então, a variação de temperatura do 25 para o 50. Então, ele quer saber o que vai acontecer com o diâmetro do orifício. Então, aplicando ali em dilatação superficial, conteúdo da aula 2, delta A igual a 0 vezes 2 vezes alfa. Por que multiplica por 2, professor? Porque o beta é 2 vezes o alfa, vezes o delta T. Então, delta A igual a 0 vezes 2 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura. Delta A igual a 0 vezes 50 vezes 10 na menos 5. Então, delta A quer dizer que a variação da chapa, o aumento desse orifício, vai ser 0,0005 do tamanho da área inicial que ele tinha, do tamanho da área inicial desse orifício, galera. Ele vai aumentar 0,0005. É pouquinho, mas aumenta um pouquinho. Só que já vi um detalhe, galera. Quando ele fala lá do orifício, as alternativas vêm. Duas alternativas diz que diminui. E você sempre vai lembrar. Aqueceu o buraco, ele aumenta. Então já dá para eliminar duas. Ops, já ficou fácil. Já eliminei duas. Agora, olhando aqui, tem uma alternativa que diz que ele aumenta o dobro, galera. Você acha que esse aumento aqui vai ser o dobro? Não vai, ele aumenta um pouquinho. Professor, mas tem alternativa que diz que aumenta um pouquinho? Tem. Letra D de coração. Galera, sem perder muito tempo, questãozinha tranquila, só toma cuidado. Aquecer o buraco, ele aumenta. E toma cuidado que ele bota do 25 até o 50, porque 50 é o dobro de 25. Então faz você pensar que vai dilatar o dobro. Mas não é, galera. Toma cuidado. Não perca a questão fácil, galera. Não vamos ficar perdendo muito tempo aqui. Vamos para a próxima. Questãozinha número 4. Em certo instante, um termômetro de mercúrio com paredes de vidro que se encontra a temperatura ambiente é imerso em um vaso que contém água a 100 graus Celsius. Observa-se que no início o nível da coluna de mercúrio cai um pouquinho e depois se eleva muito acima do nível inicial. Qual das alternativas apresenta uma explicação correta para esse fato? Então, o que acontece? Vamos ver lá. Ele fala que botou lá o termômetro, em certo momento baixa o mercúrio, depois ele sobe. Maravilha. Então diz o seguinte, letra A, a dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da dilatação do mercúrio. Então o que ele quer dizer? Que se eu boto lá um termômetro, concorda comigo que não é só o líquidozinho que vai dilatar? Se eu boto lá o termômetro, não vai dilatar o recipiente e o líquido? É sempre assim. Recipiente e o líquido dilata. É ou não é? É. O professor, isso aí eu já entendi. Eu acerto questão em prova? Acerta, galera. Isso é conceito que ajuda a acertar questão em prova. Então fala aqui, ó, a dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da dilatação do mercúrio. Verdadeiro, ele começou a dilatar antes, depois o mercúrio começa a dilatar e ele passa, começa a ser notável. Porque a dilatação dos líquidos, em sua grande maioria, em geral, é sempre maior que a dilatação dos sólidos. Então, letra A, a única coisa que acontece é que o recipiente dilata antes, começa a dilatação antes. Vamos para 5, sem perder muito tempo na 4 também, galera. Sem ficar acendendo vela para defunto barato, vamos tocar o barco. Questãozinha número 5. Essa eu quero que vocês tomem cuidado, que ela vem com alguns detalhes importantes. Então fala aqui, ó, uma esfera de aço oca foi construída de tal forma que quando completamente mergulhada em óleo diesel, a temperatura é de 25 graus Celsius. Maravilha. Permanecendo em equilíbrio sem afundar nem emergir. Então o que acontece? O cara bota a bolinha lá dentro, ela baixa aqui, mas ela nem a desce mais e nem sobe. Então o que eu sei disso? Que ela tem a mesma densidade do material, porque ela nem afunda sendo mais densa e nem sobe sendo menos densa, então ela tem a mesma densidade. Suponha agora que a temperatura do sistema formado pela bola e pelo óleo diesel seja lentamente alterada, de forma que seja sempre mantido o equilíbrio térmico.
Sabe se o coeficiente de dilatação linear do aço é? Então, coeficiente de dilatação linear do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6. E que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo é 9,5 vezes 10 elevado a menos 4. Sobre essa situação é incorreto afirmar, toma cuidado, é o incorreto. Olhando aqui, galera, o aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6. Então o coeficiente de dilatação dele não é muito alto, se comparado ao óleo, que é 9,5 vezes 10 elevado a menos 4. Como ele tem uma potência menor, negativa, ele faz com que dilate mais, o líquido dilata sempre mais que o sólido. E contração, professor, se baixar a temperatura ele contrai mais? Ah, professor, entendi, tá fácil. Mas agora é o seguinte, quando ele começa a falar da questão A, ele fala assim, antes da variação de temperatura, a razão entre massa e volume da esfera é igual à densidade do óleo diesel. Professor, ferrou, professor, ferrou. Ferrou nada. Densidade é igual a massa sobre volume. Macetinho, dei a minha vó. Professor, fácil, fácil. Então, o que eu falei para vocês? Ele fala aqui, ó, antes de variar a temperatura, a razão entre a massa e o volume da esfera é igual a densidade do óleo. Então, se a massa e o volume, a razão de massa por volume é igual, quer dizer que a densidade da esfera e a densidade do óleo são iguais? Sim. Professor, como é que eu sei isso? A esfera ficou acima? Não, professor, então ela não é menos densa. A esfera afundou? Não, então ela não é mais densa. Ela ficou ali boiando sem mexer? Então ela tem a mesma densidade. Letra A está correta, maravilhosa. Letra B, se eu elevar a temperatura, a esfera tenderá a flutuar? Então olha ali, galera. Então o que acontece? Se eu aumento a temperatura, ele vai aumentar de volume ou diminuir? O professor vai aumentar. Quem tem o coeficiente maior, aumenta mais ou aumenta menos? O professor aumenta mais. Então o que acontece? Se eu aumento a temperatura, o óleo vai dilatar, o volume dele vai aumentar bastante. Se o volume aumenta, olha na equação aqui embaixo que está para vocês. Se o volume aumenta bastante, a densidade vai diminuir, vai ficar menos denso. Ah, professor, peguei. Agora o aço. Se eu aqueço o aço, o volume dele vai aumentar pouquinho, porque ó, o coeficiente dele é mais baixo. O coeficiente de dilatação dele é mais baixo que do óleo, não vai dilatar igual o óleo. Então o volume vai aumentar pouquinho e a densidade dele vai diminuir pouquinho. Vai ficar, acaba ficando mais denso que o óleo. Então ele vai flutuar? Não vai, ele vai afundar. Letra B é a alternativa certa para vocês, galera. Tranquilo? Ah, se fala aqui, ó, se subir a temperatura, o óleo e a esfera sofrerão dilatação? Sofrerão. Se diminuir a temperatura do sistema, a razão entre a massa e o volume da esfera se tornará menor que a densidade do óleo? Se tornará verdadeiro. Se houver diminuição da temperatura do sistema, tanto o óleo diesel quanto a esfera diminuirão de volume? Verdadeiro. Letra B é a única incorreta aí, galera. Vamos prosperar. A questãozinha número 7, galera. Muito cuidado com a questão 5. Questãozinha interessante, galera. A 7. A 7 é só você ter pego a manha da aula. Se você pegou a manha da aula, galera, a questãozinha 7 é melzinho na chupeta. Então, olha lá. O motorista retirou o carro da garagem, que está a 15 graus Celsius. Então, temperatura inicial 15. Passou no posto de gasolina e encheu o tanque. Botou gasolina até a polpa da gasolina, cheia de gasolina. Em seguida, deixa o carro estacionado ao sol após um certo tempo. Ao voltar ao carro, verifica que a temperatura do carro é 40 graus Celsius e que vazou uma certa quantidade de gasolina do tanque. Faça a soma das alternativas corretas. Então vamos lá, galera. Tava lá o carro, tanque cheio, então o volume da gasolina e o volume do tanque eram iguais, o volume do recipiente e do líquido era igual. Aqueceu, transbordou líquido. Então vamos ver lá. Número 1. O volume do tanque de combustível do carro diminuiu? Galera, rolou aquecimento. O volume do tanque vai diminuir? Responde para mim. Professor, não vou responder, mas já que eu sou louco aqui. Responde para mim, pode deixar. Deixa que a família ache que é louco. Se passar, não importa. Pode parecer louco mesmo. Passando até tua família falar, meu filho é louco, mas passou. Então o que acontece? O volume do tanque de combustível diminuiu, a temperatura subiu. O volume vai aumentar. Então tá errado. Número 2. A gasolina sofreu dilatação? Foi aquecido? Foi. Então vai sofrer dilatação. Correto. Coraçãozinho para vocês. Número 4. A gasolina e o tanque sofrem dilatação.
Galera, lembra, tem o líquido dentro do recipiente, se o recipiente dilata, o líquido também dilata, coraçãozinho também. O volume de gasolina que vazou é igual à variação de volume da gasolina. Ele está dizendo que o que você viu vazar é igual a quanta gasolina dilatou de verdade. Isso é real? Não é, tá mentindo para você, mentirosa, cara. O que quer dizer? O que vazou para você é a dilatação aparente do líquido. E ele está falando que é igual ao real. Professor, como é que eu calculo o real? Pega quanto vazou, quanto que é aparente para você, e o mais quanto que o recipiente dilatou. Aí você vai saber o real, porque o recipiente também dilata. Então, número 8, falsa. 16. A dilatação real da gasolina foi menor que a dilatação do tanque. Mentira, porque transbordou, galera. Transbordou. Então tá falso isso aí. As assertivas é a 2 e a 4, as duas que tem coração. Então é 6, coraçãozinho para vocês. Maravilha, professor, que frescura. É, frescura mesmo, não tem problema. Sossegado, galera? Então toma cuidado, questãozinha fácil, questãozinha para tirar de letra, sem perder muito tempo. Só toma cuidado, tem que saber os conceitos que dá para destruir. Se você sabe o conceito que o recipiente também dilata, não só o líquido, você acerta muitas questões, galera. Então toma cuidado. Número 8. Uma taça de alumínio de 120 centímetros cúbicos contém 119 centímetros cúbicos de glicerina a 21 graus Celsius. Até aí tá macio, tá gostoso. Considere que o coeficiente de dilatação linear do alumínio como sendo 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin a menos 1. Daí você já vai falar, pô, professor, chegou Kelvin ali, professor, deu ruim, vou pular, não quero mais saber, não tem nem alternativa, questão péssima. Por que não tem alternativa, galera? Questãozinha de segunda fase da federal, galera. É para fazer com carinho aqui, com carinho, é nosso vestibular, galera. Professor, segunda fase é difícil, não quero saber, eu não vou fazer segunda fase. Faz a questão, galera, com carinho, que você vai ver que ela é fácil, que ela dá para matar tranquilamente. E o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina é 5,1. Então, olha lá, ele fala que a dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 5 Kelvin. E a dilatação volumétrica da glicerina, 5,1 vezes 10 a menos 4 Kelvin a menos 1. Se a temperatura do sistema taça-glicerina for aumentada para 39 graus Celsius, a glicerina transbordará ou não? Em caso afirmativo, determine o volume transbordado. Em caso negativo, determine o volume de glicerina que ainda caberia no interior da taça. Questão excelente, questão linda, cara. A Federal faz questão bonita para vocês. Então, o que acontece? Se ele quisesse piorar, ele ainda foi amigo. Se ele quisesse piorar, ele podia ter jogado esse 39 em Fahrenheit, ferrado com vocês. Mas não, ele foi lá e botou tudo em graus Celsius, conversão de Celsius para Kelvin. É fácil, galera. Lembra da aulinha número 1? Ai, professor, já não lembro. Então, retoma os estudos, galera. Dica de estudos para vocês, essa dica é importante. Conteúdos que vocês viram no passado, como vocês vão estudando, vocês vão fazendo uma pilha de material. Os conteúdos que ficam lá embaixo, vocês têm que revisar e jogar lá em cima. Revisa e joga lá em cima. E vai tocando estudo. Uma constante revisão. Não deixa para trás o que já foi visto. Então, na aulinha 1, ele ensinava para vocês, a gente ensinou para vocês como é que convertia de Kelvin para graus Celsius, de graus Celsius para Kelvin, de Fahrenheit e assim por diante. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter tudo para Kelvin e deixar numa unidade só para não ter problema, não ter erro. Mas por sorte, galera, falei que essa questão tá com o pai, foi pai, o cara da Federal, ele te dá um grau Celsius, se você lembrar, a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin, galera. Então o delta T de graus Celsius é igual ao delta de Kelvin. Então, 39 menos 21 varia 18 graus Celsius. Então, quer dizer que ele varia também 18 Kelvin. Professor, eu não acredito, eu vou querer transformar o 21 graus Celsius em Kelvin, o 39 graus Celsius em Kelvin, eu vou querer ter certeza, vai dar isso? Vai. Se você lembrar que a variação é igual, já mata um bom tempo aí, que é importante. Então, fazendo dilatação do recipiente, você vai ver que ΔV é igual a V0 por que vezes 3? Olha no risquinho para você ver lá, dilatação linear. Estou falando de volume, estou falando de dilatação linear, então tem que multiplicar por 3, porque são 3 dimensões. Linear é uma linha só, 3 dimensões. Vezes alfa vezes o ΔT.
Então lembra disso, galera. Sempre que ele falar, linear e está trabalhando com volumétrica, linear é uma linha, é uma dimensão. Volumétrica são 3, então tem que multiplicar por 3. Ô, professor, e se tiver o linear lá no superficial? Superfície não são 2 dimensões? E o linear não é uma? Multiplica por 2. Ô, professor, melzinho na chupeta, galera. Então olha lá. 120 é o volume inicial da taça. 3 é para você fazer a conversão, vezes o alfa, que é 2,3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 18, fazendo 120 vezes 3, 360, fazendo 360 vezes 2,3, 828 vezes 10 a menos 5 vezes 18, fazendo 828 vezes 18, 14.904 vezes 10 na menos 5. Agora lá, professor, está na potência, faço o quê? Anda com a vírgula para esquerda para tirar essa potência. Vamos tirar essa potência. Vai andando, anda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, saiu, maravilha. 0,149 centímetros cúbicos. Tirou aquela potência lá, ficou perfeito. Então, o volume final do recipiente vai ser o volume inicial, mas quanto ele aumentou. Então, 120 mais 0,149 é 120,149 centímetros cúbicos, galera. Maravilha. Então, olha lá. Grifei ali para você também em vermelho. Dilatação volumétrica da glicerina é 5,1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, agora, dilatação, risca ali, que eu acabei repetindo aqui, a dilatação da glicerina, galera, do líquido, não é do sólido, não é do recipiente. Então, vai ser ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O volume inicial da glicerina, risca lá o recipiente, não é recipiente, é glicerina, é 119 vezes 5,1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 8, multiplicando ali, vai dar 606,9, que multiplica 18, vai dar 10.924,2 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, vou tirar a potência, só andar com a vírgula? Anda 4 casas, vai ser 1,094 centímetros cúbicos. Então você já vê, ó, que o líquido dilata bem mais que o recipiente. Está fazendo o volume final, é só somar o inicial, mas quanto variou. 119 mais 1,094 é 120,0924 centímetros cúbicos, vai ser o volume final. Agora você analisa, galera. Analisa ali. O recipiente tem 120,149 e o líquido é 120,0924. Vai caber o líquido no recipiente? Vai. Vai sobrar espaço? Vai. Então a glicerina não transborda e sobra aproximadamente 0,06 centímetros cúbicos de espaço. Maravilha, galera. Tranquilinho. Questão melzinho para vocês, questão facinho para vocês tirarem de letra. Questão número 9, galera, questãozinha do Enem. Essa questão tem que tomar um certo cuidado, galera. Ela vem com gráfico, Enem adora gráfico. Ano passado, o federal também se amarra no gráfico, tá, galera? Ano passado foi cobrado o gráficozinho na relação de quantidade de calor. Questãozinha interessante para ser vista, mas o federal adora cobrar gráfico, galera, em questões de mecânica. Ele se amarra a cobrar um gráfico mecânico, então toma muito cuidado, porque gráfico é assertivo para as duas provas, tanto o Enem quanto o federal. Enem se amarra a colocar também na parte de mecânica, gráfico de espaço por tempo, velocidade por tempo, aceleração por tempo. Então eles gostam de cobrar esse tipo de coisa, então toma cuidado que gráfico é sempre uma boa pedida. Então, olha lá, número 9, de maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água. Se ela estiver a uma temperatura próxima de seu ponto de congelamento, o gráfico mostra como o volume específico inverso da densidade da água varia em função da temperatura, como a aproximação da região entre 0 e 10 graus Celsius, ou seja, as proximidades do ponto de congelamento da água. Maravilha, só um textinho ali falando sobre a água. O que ele diz sobre a água? Que a água, galera, nada mais, nada menos que uma anomalia. Quando você aquece qualquer líquido ou sólido, você vai aquecendo, ele vai aumentando as dimensões. E na água, professor? Quando você aquece do 0 até o 4, ele sofre uma contração. Ô, professor, como assim? Devido à formação da água, o professor de Química vai resolver isso com vocês. Professor, vocês têm ótimos professores de Química, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eles podem destruir para vocês, mas falando aqui de uma maneira mais leiga,
ocorre uma ocupação, quando tem essa quebra cristalina, ocorre uma ocupação dos espaços vagos, galera. Então, reduzindo o volume. E essa ocupação, essa aproximação é mais eficiente do que a agitação nesse primeiro momento. Então, do 0 até o 4, aproxima diminuindo o volume. Depois a agitação começa a ficar grande e afasta. Tranquilo? Essa relação é legal vocês saberem. Como de 0 até 4, o volume diminui, ou de 4 até 0, quando está baixando dos 4 para o 0, o volume aumenta, diminuindo, tá? Do 4 para o 0 o volume aumenta, e do 0 para o 4 o volume diminui. Então, o que acontece? Então, o que acontece, galera? Estava pensando que estava certo, mas é isso mesmo. Então, o que rola? Devido a isso, como o volume aumenta, ali, 0 graus Celsius está com o volume razoavelmente alto, o que vai rolar? A água fica menos densa, volume alto, diminui a densidade. Por isso que você tem camadas de gelo na superfície de água, de rios congelados. Quando você vê em filme lá, aquela camadinha de gelo é devido a isso. A água, nessa faixa de temperatura, tem um volume maior e uma densidade mais baixa. Por isso que faz a camadinha de gelo ali. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia. Maravilha? Outra ideia, por exemplo, quando você esquece uma lata na geladeira, a lata não estoura, devido a essa questão também. Tranquilo, galera? Toma cuidado, que isso daí, a anomalia da água é sempre dos pontos do 0 até o 4 graus Celsius. Acontece essa anomalia. Só depois, o que acontece? Normal. Mas do 0 até o 4 é uma anomalia que acontece. Então, beleza. Então, olha lá, te dá as alternativas e te dá os gráficos, galera. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as alternativas olhando para os gráficos. Então, o que acontece? Por exemplo, se você olhar aqui, ó, conforme vai aumentando a temperatura, o volume vai diminuindo. Depois ele começa a subir normal. No gráfico B você fica bem claro com isso. Mas naquele momento do 0 até o 4, o volume vai diminuindo e depois ele aumenta. Ah, professor, tranquilo? Tranquilinho, sossegado. Agora, se for o contrário, ó, se você for vendo, ó, quando chega no 4, ó, o volume está baixo, ele começa a aumentar, que era aquilo que eu falei para vocês no início, do 4 até o 0. Se você vai baixando, o volume vai aumentando, e se você vai aumentando do 0 até o 4, o volume vai diminuindo. Isso é uma anomalia da água, galera. Então, o que acontece? Na letra A, gente, ele fala para vocês assim, ó, que ele diminui em 3% quando vai do 0 ao 100, ou do 100 até o 0. Então, a gente vai pegar os dados. Olha lá, quando está 100, é aproximadamente 1,044, 1,043. E quando está no 0, é 1,01, aproximadamente. Então, utilizando aqui os dados do gráfico, a gente vai fazer aqui, ó, quando é 1,044, corresponde a 100%. Quando é 1,01, ou 0,11 aqui no caso, corresponde a X%, para a gente saber quanto que variou. Então, a variação aqui vai dar de 90, a variação de um para o outro é de 3%, galera. Tranquilo? Essa é a variação que teve, você variou de 3%, ele saiu, no caso, 96,84% e foi para 100, variou 3% e uns quebrados, tá? Só dando uma arredondada. Então, o aumento, a diminuição é de mais de 3%, tá, gente? Então, a letra A e a letra E fala ali, ó, que diminui menos de 3% e a letra E aumenta em menos de 3%. Não, ele aumenta mais de 3% e diminui mais de 3%. Agora, analisando aqui, ó, a letra B fala na faixa de 4 até 0. Então, olhando no gráfico aqui, galera, você vê que de 4 até 0, olhando no gráfico menorzinho aqui, bom, aqui começa a dar uns problemas, porque ó, no ponto que está no 4 é o menor volume que ele vai ter, galera. É sempre o menor volume no 4. Então, o que rola? O 4 você pode pegar aqui que é um volume aproximado, 1,00005, poxa vida, é bem complicado, tá bem ruim ali, na verdade. Eu adotei como ponto 1, tá? E ali quando chega no 0 graus Celsius, aproximadamente 1,00015, tá? Então, não é muito específico, não é muito preciso, você tem que dar uma analisada e tentar achar o que é melhor. Então, vamos ver quanto que varia ali. E ali a gente consegue ver que a variação é em torno de 0,015%.
A letra B dizia 0,4%, jogada fora. E a letra C diz que a variação é menor que 0,04%. Verdadeiro, porque dá 0,015 aproximadamente, se você usar talvez não 1, mas 1,002 ali já vai dar 0,12, 0,13. 0,012, 0,013. Então, dando uma aproximada ali, vocês chegam com objetividade na resposta, tá, galera? Então, letra C de coração para vocês aí. Número 10 e última. Aleluia, professor, não aguentava mais. Número 10 é melzinho na chupeta, galera. Então, olha lá. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo. Quando este experimenta uma variação de temperatura, sobre esse fenômeno físico assinale que for errado. Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta. Em geral, é isso. Verdadeiro. Um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Verdadeiro. Maravilha. A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocado com água em ebulição em seu interior. Maravilha, relação de tensão. A dilatação térmica do corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material que constitui. Tá ruim, hein? Tá ruim. Se eu tenho um coeficiente de dilatação alto, ele vai ter muita dilatação ou pouca dilatação? O coeficiente de dilatação alto vai ter? Pode responder, professor, vai parecer que eu sou louco, é de madrugada. Aqui também é 3 horas da manhã, a gente não dorme mais. Então, o que acontece? Se ele tem um coeficiente alto, a dilatação é alta também. Então, não é inversamente, não é inversa, é diretamente. Risca o inverso ali, ó. O xizinho nesse inverso tá errado. E 16, a dilatação aparente corresponde à dilatação observada, aquilo que você vê em um líquido contido em um recipiente. Maravilha. Então, somando tudo, a gente tem que é 23 a resposta, galera. Então, galera, é isso. Maravilha. Conteúdo fechado com vocês. Exercícios resolvidos com muito carinho, com muita dedicação. Continue os estudos cada vez mais focados, galera. Não percam o foco. Eu sei que é cansativo, eu sei que é ruim estar trancado, eu sei que às vezes a matéria é densa, mas continuem focados, galera. Agora é a hora de fazer diferença. Tem uma galera que está desistindo, galera. Vocês têm que prosperar em cima da galera que desiste. Ah, professor, que coisa horrível que tá falando. Foca no teu, galera. Foca. Se dedica ao máximo, sem parar. Vai até o final. E faz aquela dica que eu falei para vocês, sempre revisando os conteúdos quando possível. Maravilha, gente. Espero que tenha sido esclarecedora a aula, espero que tenha sido sanado as dúvidas. É sempre um prazer trabalhar com vocês. Cuidado com algumas relações que eu comentei com vocês. Por exemplo, lembra que sempre que tiver no recipiente, se o líquido dilatar o recipiente também, dilata. E a questão do buraco. Aquecer o buraco, ele aumenta. Galera, forte abraço, bons estudos e vamos prosperar junto.